Você já refletiu sobre como uma simples fachada de poder pode controlar uma comunidade inteira? Don Fanucci, o suposto chefe de Little Italy, usava o medo e a intimidação para se manter no topo, mas havia muito mais em sua história do que aparentava. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como Vito Corleone desmascarou a verdadeira fraqueza de Fanucci e pavimentou seu próprio caminho para se tornar um dos mafiosos mais respeitados da história. Essa trama não é apenas sobre o embate entre dois homens, mas uma verdadeira lição sobre poder, controle e estratégia no mundo do crime. No início do século XX, Little Italy era um local repleto de tensões, onde figuras como Fanucci se apresentavam como líderes supremos. Alegando trabalhar em nome da mão negra, Fanucci extorquia comerciantes locais, oferecendo proteção em troca de dinheiro. Para a maioria das pessoas no bairro, ele era uma figura imponente e intocável. Mas Vito Corleone, ainda jovem e perspicaz, começou a observar certas inconsistências no comportamento de Fanucci. Ele percebeu que Fanucci não agia como os chefes mafiosos que conhecia na Sicília, onde havia crescido. O primeiro grande indício veio durante uma peça de teatro. Vito estava acompanhado de seu amigo Genco e juntos testemunharam um incidente que deixou uma marca profunda em Vito. Genco, inadvertidamente, entrou em um pequeno confronto com Fanucci. A reação de Genco foi imediata. Uma submissão total e completa. O temor que Fanucci inspirava era evidente. No entanto, Vito percebeu algo intrigante na forma como Fanucci lidou com a situação. Ele não agiu com a brutalidade ou a força que se esperaria de um chefe de verdade. Isso acendeu a curiosidade de Vito, que passou a observar mais de perto cada ação de Fanucci. Com o passar do tempo, Vito começou a notar que Fanucci, ao contrário dos verdadeiros líderes mafiosos, não andava cercado por guarda-costas ou capangas. Essa vulnerabilidade era algo completamente estranho para alguém em sua posição. Na Sicília, onde Vito havia crescido, um chefe nunca se movia sozinho, sempre rodeado por homens armados prontos para defendê-lo. Fanucci, no entanto, caminhava livremente pelas ruas de Little Italy sem essa proteção. Essa observação foi o primeiro sinal claro de que algo estava errado com a imagem de poder que Fanucci projetava. Outro ponto crucial ocorreu quando Fanucci foi atacado por 3 garotos, que o cortaram de orelha a orelha. Para Vito, isso foi um momento revelador. Nenhum dos supostos capangas de Fanucci apareceu para defendê-lo, e o próprio chefe fugiu, clamando por ajuda. Esse comportamento era impensável para um verdadeiro líder mafioso. No mundo do crime, um chefe precisa responder com força e violência a qualquer afronta para manter sua reputação intacta. Fanucci, no entanto, demonstrou fraqueza. Esse foi o momento em que Vito teve certeza de que Fanucci era uma fraude, um impostor que usava o medo e a intimidação como suas principais ferramentas, mas que não tinha o poder real que alegava. O verdadeiro teste para Fanucci veio quando ele exigiu uma parte dos lucros das operações criminosas que Vito, Clemenza e Técio estavam começando. Clemenza e Técio, temendo represálias, estavam dispostos a pagar o valor pedido, mas Vito, já ciente das fraquezas de Fanucci, decidiu tentar algo diferente. Ele propôs pagar menos da metade do valor exigido, e com isso, colocaria à prova a verdadeira força de Fanucci. A icônica frase, "Vou fazer uma oferta que ele não pode recusar", simboliza esse momento. Vito estava prestes a desafiar o homem que todos temiam, mas sabia que havia mais blefe do que poder por trás de sua fachada. Para a surpresa de todos, Fanucci aceitou a oferta. Ele não apenas aceitou o valor muito inferior ao solicitado, mas também elogiou Vito por sua coragem, sugerindo que poderia haver um trabalho para ele no futuro. Esse comportamento foi a confirmação final para Vito. Um verdadeiro chefe jamais aceitaria uma oferta tão baixa sem retaliar de forma violenta. Fanucci não era quem dizia ser. Com isso, Vito decidiu que era hora de eliminar Fanucci. A execução de Fanucci foi planejada com precisão e calma. Vito, sem temer represálias, seguiu Fanucci até sua casa, observando todos os detalhes. Ele percebeu que a residência de Fanucci era simples, modesta e não condizia com o estilo de vida de um verdadeiro chefe mafioso. Fanucci vivia uma vida comum, e isso apenas reforçou a certeza de Vito de que estava lidando com um impostor. A morte de Fanucci não resultou em retaliações. Ao contrário do que todos pensavam, ele não tinha seguidores leais prontos para vingar sua morte. Vito havia desmascarado Fanucci, revelando que seu poder era baseado apenas em medo e não em força real. Com Fanucci fora do caminho, Vito Corleone deu início à sua própria ascensão. Diferente de Fanucci, Vito compreendeu
compreendia que o poder de verdade não vinha apenas da força bruta ou da intimidação, mas da inteligência, da capacidade de construir alianças e da lealdade que ele inspirava em seus homens. Ao longo dos anos, Vito aplicou essas lições para se consolidar como um dos mafiosos mais respeitados de sua época. Ele construiu sua reputação com base em ações reais, não em blefes ou farsas. A história de Fanucci serve como uma poderosa lição sobre o que realmente define o poder. No mundo do crime, a reputação é tudo, mas ela pode ser uma armadilha. Para Fanucci, sua reputação foi o que o manteve no topo, mas também foi o que levou à sua queda. Ao criar uma imagem falsa, ele se tornou vulnerável. Vito, por outro lado, construiu sua reputação com base em fatos concretos e inteligência estratégica, e isso o diferenciou de outros criminosos. Então, o que você acredita ser mais importante em um líder? Força bruta ou inteligência estratégica?